Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, dando continuidade às nossas aulas, desenvolvimento de pessoas, hoje nós estamos entrando na unidade 3, a educação corporativa e sua relação com treinamento e desenvolvimento. E a gente vai falar da seção 3.1, que é a necessidade da educação corporativa, ok? Antes de nós fazermos isso, então tá aí, a unidade 3, educação corporativa e sua relação com treinamento e desenvolvimento, necessidade da educação corporativa e também vista de prova que vocês realizaram a semana passada, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estou. Sim. Tá, se por acaso alguém não aconteceu alguma coisa de alguém não ouvir, a minha rede, desde ontem, ela está instável. Então, ela está tendo picos, ela cai, ela volta. Então, se tiver acontecendo alguma coisa com o áudio ou alguma coisa, por favor, me dá um alerta aí, tá bom? Por favor. Bom, aqui vocês têm o resultado, os pontos de vocês. Está marcado aqui o CPF de vocês, tá? Que eu não posso colocar o nome por uma questão de ética, tá? Então, você localiza aqui o seu CPF e veja os pontos que você tirou na prova, tá? Eu fiquei surpreso com esses pontos. Eu não entendi por que vocês, assim, relativamente não foram tão bem, né? Eu não estou achando motivo. Eu acredito que a prova não estava assim tão difícil. Vocês tiveram uma semana para fazer a prova, poderia ter feito com calma, com tranquilidade. Realmente eu não entendi o que foi que aconteceu aí, tá? Bom, de qualquer forma, essa pontuação vai ser lançada hoje, tá? Eu não consegui efetuar, porque a prova fechou ontem à noite. Eu tenho que esperar o encerramento da prova, porque eu ainda acabei recebendo a nota de uma pessoa ainda ontem à noite, então eu só consigo fazer o lançamento hoje, tá bom? Vocês deveriam ter recebido essa prova por e-mail, via online, né? A correção também deveria ter sido online e tudo mais, tá? Mas como nós estamos trabalhando com uma ferramenta nova, infelizmente, isso não aconteceu só comigo, aconteceu com todo mundo, óbvio, que nós habilitamos alguma coisa que não deveria ser habilitado, que impossibilitou vocês receberem automaticamente a prova, tá? Mas se alguém, tá? Se algum de vocês quiser receber a prova, quiser dar uma olhadinha na prova, que é direito de vocês, você manda um e-mail para mim, né? Coloca lá o seu nome, a disciplina, o período, tudo certinho, tudo bonitinho, identifica, né? Para mim poder saber, tá? Não manda só o nome que fica um pouquinho complicado. Então, coloca nome, período, qual é a disciplina, fica mais fácil para mim, tá? E aí eu envio a prova para vocês por e-mail. Não tem problema algum, é só vocês solicitarem, tá? Posso mudar o slide aqui? Sim. Só um minuto, professor. Tá bom, tá bom. Mesmo assim, não precisa se preocupar, porque isso vai estar postado lá na unidade 3.1 e vocês vão poder, a qualquer hora, a qualquer instante, dar uma olhada, tá bom? Obrigada, professor. Nada.
Então, vamos lá. Vamos seguir adiante. Só um minutinho que tá lento a coisa aqui, tá vendo? Bom, vamos lá. Então, a gente vai falar de educação corporativa, e é uma coisa importante para as empresas, não são todas as empresas que trabalham nesse sentido, né, trabalham com essa concepção. Não é uma coisa muito nova, mas é uma coisa que vem crescendo nos últimos tempos, até porque existe também um grande crescimento na educação à distância, né? Está ganhando muito força a educação à distância por uma questão de uma série de benefícios para quem estuda, para quem tem uma vida muito agitada, para quem trabalha demais, para quem tem dificuldade de se locomover, para quem tem horários diferentes, né? Uma hora está no horário, outra hora está em horário. Então, essa educação à distância, ela tem crescido demais. E a educação corporativa também ela tem crescido bastante, porque ela visa muito, né, como ela está falando em educação corporativa, é claro que ela visa a educação dos seus colaboradores, dos seus funcionários, né, visa a educação, né, o ganho de conhecimento para aquele capital intelectual, né, para aquele talento que você está retendo dentro da tua empresa, ok? É o que está dizendo aí, né? A educação corporativa é um sistema educacional com conteúdos voltados para o desenvolvimento do capital intelectual dos seus colaboradores, tá? Única e exclusivamente para isso, por isso que fala educação corporativa, é da corporação. Então, aqui nós estamos falando única e exclusivamente de uma educação, tá? Que é direcionada aos seus funcionários, ao seu time, né? Então, tá lá. O que ocorre é uma significativa mudança de paradigma na educação corporativa, quer dizer, tudo isso está sendo mudado, né? É claro, né, a globalização vai chegando, a tecnologia cada vez está mais atuante na nossa vida, consequentemente, nós temos que quebrar esse jeito de se estudar, né? E se moldar às novas maneiras de receber educação. Isso não significa que ela seja pior ou seja melhor, mas é uma forma de você receber educação de que nunca você tinha recebido, de uma forma que você nunca tinha recebido. Tá? O momento que nós estamos vivendo, ele está ajudando bastante a gente a pegar todos esses exemplos, né? Por exemplo, toda essa pandemia fez com que a gente, do dia para a noite, tivesse que mudar aí o nosso modo de transmitir a educação, de levar a educação, o estudo, né, aos nossos alunos. E a gente teve que se moldar. A gente teve que quebrar um paradigma. Muitas das coisas que nós não fazíamos, não tínhamos acesso, e aí a gente não entra nesse mérito por que não tinha esse acesso, nós tivemos que nos adequar do dia para a noite. Foi um final de semana intenso, para quando nós começamos com essas aulas ao vivo, né? Foi uma sexta, um sábado e um domingo, trabalhando 10, 12 horas por dia para poder entender a ferramenta, para ver como é que ia se passar tudo isso, como se gravava, como é que eu colocava a tela no ar, como é que eu ia receber esses alunos, enfim, uma série de coisas, tá? Então, tudo isso é o quê? É uma quebra de paradigma, tá? Para que todo mundo possa adquirir aí uma qualificação, para que todo mundo possa adquirir aí o desenvolvimento, né? Inclusive de uma maneira nova, de uma maneira de pensar diferente, uma maneira de agir diferente, tá? Para que todo mundo possa, recebendo esse conhecimento, agregando esse conhecimento, tá? Desempenhar as suas funções, ou até mesmo se adaptar a essa nova realidade. Quando eu faço tudo isso, eu saio na frente, né?
Muitas das coisas não são oferecidas, não são ofertadas, e às vezes a gente rejeita tudo isso. Isso faz com que a gente fique para trás, né? Então, eu não estou saindo, eu não estou me antecipando às coisas que estão acontecendo no mercado. Tá? O mercado ele é dinâmico, ele dorme de um jeito, acorda de outro, ele dorme de um jeito, acorda de outro. Hoje eu estou na frente, amanhã o meu concorrente está na frente, as coisas começam a mudar assim, de uma forma muito significativa. Então, eu preciso também estar dentro desse quesito e aceitar todas essas mudanças, porque senão você acaba ficando para trás, tá? Então, a educação corporativa, ela está vindo justamente para isso. Ela não vem para mudar nada, ela não vem para prejudicar alguém, dificultar, não. Ela vem para somar, ela vem para agregar, tá? Nós, infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, né, nós estamos muito acostumados com sala de aula, nós estamos acostumados com o professor na lousa, escrever, o aluno copiar, depois vem a explicação e tudo mais, né? Mas, do jeito que a educação está acontecendo agora, está havendo uma inversão de valores, né? O professor não está sendo mais, ele não detém mais o poder do conhecimento, tá? Ele não é mais aquela pessoa que, só eu detenho o conhecimento, só eu tenho o poder do conhecimento, só eu conheço as coisas. Não, hoje está tudo dividido, todo mundo tem um acesso, né? Com a internet, com a tecnologia, com uma série de ferramentas que nós temos, isso faz com que a educação ficou muito mais ágil, né? Então, todo mundo tem esse acesso. O que acontece agora é que aquele cara que você conhece como professor, aquela figura de professor, ele passa a ser ali um facilitador, né? Ele passa a ser um colaborador, ele passa a ser um provocador. Então, ele tem que provocar o ensino no aluno, ele tem que levar a curiosidade, tá? Para fazer com que aquela pessoa que quer ter o conhecimento, quer agregar o conhecimento, vá em busca desse conhecimento, né? Então, vá em busca do questionamento, traga questionamento, não traga solução ou fique ali esperando a solução, mas sim trazer o questionamento, tá bom? Então, essa é a grande mudança aí da educação corporativa, ok? Então, nós temos alguns princípios aí da educação corporativa, né? E para que a gente possa implementar essa educação, a gente precisa seguir aí alguns princípios, tá? O primeiro deles aí é a competitividade. O que significa competitividade? Ela é a gestão do conhecimento e deve ser feita de maneira a criar aptidões que façam a empresa ser mais competitiva no mercado em que atua. Então, quando eu vou implementar uma educação corporativa, eu estou buscando o quê? Competitividade no mercado, ok? Veja, para você colocar educação corporativa na sua empresa, você não pode colocar porque, é um nome bonito, eu vou dar instrução para os meus funcionários, que bacana, que isso, que aquilo. Não. Tudo que se faz precisa se ter um objetivo muito claro. Eu preciso ter um caminho, eu preciso ter um norte, eu preciso saber onde eu quero chegar, de forma que eu quero chegar. Tá? Eu não posso simplesmente implementar as coisas sem estar buscando uma determinada razão. Tá? Sem estar buscando o que realmente eu quero. Eu não posso fazer só porque quero. Então, quando eu estou implementando aí uma educação corporativa na minha empresa, tá? Eu estou buscando competitividade, ou seja, eu preciso ser competitivo no mercado. Então, eu crio, né, eu implemento a educação corporativa aos meus colaboradores para que eles agreguem um valor, um conhecimento, e aí sim, aplique esse conhecimento na empresa, isso vai fazer com que minha empresa passe a ser mais competitiva no mercado. Tá? Depois eu tenho a perpetuidade. Então, a perpetuidade, a educação empresarial, ela não deve ser um aprendizado efêmero, ela deve espelhar as transformações que transmitem os valores e culturas da organização. Eu preciso ganhar perpetuidade, né? Eu preciso continuar com a educação transmitindo valor, transmitindo cultura para os meus funcionários, ok? Eu não posso ficar só no superficial, né?
eu não posso ficar só ali no básico, ok? Eu preciso buscar transformações, né? Ele está falando aqui que não deve ser um aprendizado efêmero, ou seja, não é um aprendizado só de um dia, um aprendizado pequeno, uma coisa passageira, uma coisa transitória, uma coisa de curta duração. Né? Aqui entra também aquele conceito que a gente bateu várias vezes do que é treinamento, do que é desenvolvimento. Educação corporativa é desenvolvimento, é uma coisa a longo prazo. Vamos sempre lembrar disso. Se alguém chegar para você e falar, nós vamos ter um desenvolvimento de uma semana, esqueça, não é desenvolvimento, é treinamento. Olha, nós teremos um treinamento aqui na empresa, ele vai demorar 1 ano. Não, não é treinamento. Então, aí é desenvolvimento, tá? Então, o treinamento, ele é uma coisa muito rápida, às vezes de horas. O desenvolvimento, ele é uma coisa a longo prazo, que é o que está falando aqui, né? A educação empresarial não deve ser um aprendizado efêmero. Então, de curto prazo, pequeno, só por um dia, transitórios, né? Então, uma coisa efêmera, ela tem uma característica de não durar muito tempo, né? Ela acaba em pouco tempo. Por isso que ele fala em perpetuidade, de ser uma coisa perpétua, de ser uma coisa longa. Depois nós temos aí a conectividade. O que é a conectividade? Educação como instrumento de conexão entre pessoas e o ambiente que nos cerca. Nós não vivemos no mundo sozinhos, tá? Eu não vivo numa ilha, eu não consigo fazer tudo sozinho, eu dependo das pessoas, eu preciso estar conectado a essas pessoas, eu preciso escutar e preciso conversar, eu preciso trocar informação, eu preciso fazer networking, eu dependo das pessoas que estão do meu lado. Por mais que eu goste, por mais que eu não goste desta pessoa, eu preciso estar conectado a esta pessoa, tá? Tem gente, por exemplo, que não gosta de rede social, tem gente que não gosta de Facebook, tem gente que não gosta de Instagram, Twitter, enfim. Tem gente que não tem celular, tem gente que não tem WhatsApp. Hoje em dia, eu não posso viver sem nada disso. Eu preciso estar conectado, eu preciso ter essa conectividade. Por quê? Porque a informação, né, e não vai demorar muito tempo, ela vai ser desta forma. Só conectividade, tá? Às vezes eu tenho um aluno que chega para mim e pergunta, o que é isso? Eu não sei o que é. Falo, olha, está postado lá na sua área. Mas eu não entrei. Mas você tem que entrar, tá? Você entrar no AVA, você verificar o seu e-mail, sei lá, 2, 3 vezes por dia, né? Tem que fazer parte da sua rotina. Eu não posso me conectar só com aquilo que me dá prazer, tá? Eu preciso também me conectar às coisas que são necessárias. Aí eu não gosto, mas é preciso. Eu não faço porque quero, mas eu faço porque é preciso. Aí eu não gosto disso, mas eu preciso fazer isso, porque é isso que vai me levar a um determinado lugar. Então, eu preciso estar conectado. E quando eu falo que eu preciso estar conectado, ele é um preciosíssimo instrumento. Ele vai te conectar a todas as coisas. Então, eu não posso deixar essa conexão, né? Então, eu tenho lá o AVA, eu tenho o e-mail, eu tenho as minhas atividades lá. Então, por mais que eu não goste, eu tenho que ir, eu tenho que acessar, eu tenho que ver o que foi postado. Vocês vão ver hoje que vocês terão, se é que já não viram, não entraram na área restrita de vocês, lá no AVA, aliás, vocês vão ver que já tem uma série de coisas postadas ali no dia de hoje, né? Então, eu levantei mais cedo, porque eu não consegui fazer isso ontem à noite, uma série de atividades, uma série de mudanças por causa de tudo isso, né? Então, nós estamos com uma sobrecarga de informações e de agilidade para poder fazer com que você receba, continue recebendo da melhor maneira possível o material, tá? Então, você vai reparar que você está cheio de coisas lá que a gente teve que postar, tá? Dá um pouco mais de trabalho, nos cansa tal, mas eu preciso estar conectado. É uma forma que eu tenho aí de ficar conversando com vocês, ok? Depois nós temos aí a disponibilidade. É preciso que o processo de aprendizagem se adeque às necessidades do aluno, flexibilizando horários e locais. A educação à distância
pode ser uma alternativa para esse princípio. Por isso que a educação corporativa, ela é uma grande ferramenta para as empresas, tá? Porque ela pode fazer com que aquele funcionário, aquela peça-chave, aquele talento que está dentro da empresa, e que ela precisa daquele funcionário ali durante algumas horas a mais, ela não pode fazer com que aquele funcionário saia, digamos assim, né, por uma série de responsabilidades que ele tem, ninguém é substituível, óbvio, mas tem um conhecimento, né, tem um capital intelectual importante que faz com que aquela pessoa não consiga se desligar da empresa, ok? Então, essa disponibilidade que é importante. Por quê? Porque o aluno, o colaborador, o funcionário, ele pode acessar essa ferramenta a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora flexibilizou demais o horário de vocês e o local, tá? Às vezes eu vejo aqui na lista de pessoas, aqui no chat das pessoas que estão conectadas, e às vezes aparece ali, fora da organização, ou seja, ela não está no lugar que ela deveria estar, ela está acessando de um outro lugar, ela está acessando de um outro computador, de uma outra máquina, né? De uma outra ferramenta, às vezes está do computador, o outro está no tablet, o outro está no celular. Então, a educação corporativa, ela é bacana, ela é legal por causa disso, porque ela cria uma flexibilidade de horário, ela cria uma flexibilidade de local, tá? Cidadania. O aprendizado também deve fomentar o desenvolvimento individual, coletivo e social dos envolvidos. Então, essa educação corporativa, ela também vai fomentar, ou seja, ela vai instigar, né? Ela vai provocar o desenvolvimento individual e também coletivo e social das pessoas desenvolvidas. Por quê? Porque, de repente, eu posso chegar para vocês, né? Embora eu ache isso um pouco complicado, né? Mas é também uma ferramenta que se usa, e é uma ferramenta interessante que se usa para fazer isso, que é justamente dar um trabalho em equipe nessas condições, né? Então você fala, nossa, mas como é que eu vou fazer um trabalho em grupo, em equipe, sendo que eu estou em Santo André, o outro está lá em Guarulhos, o outro está lá em São Miguel, o outro está lá não sei onde, né? Então, à primeira vista, parece uma coisa muito complicada. Mas não é uma coisa complicada. E por que não é complicado? Porque nós temos várias ferramentas de reunião, né? Você tem o Teams, você tem o Zoom, você tem o Skype. Então, você tem aí você tem o próprio WhatsApp, mas o WhatsApp ele é mais limitado, ele consegue, parece que, reunir só 4 pessoas por vez, né? Mas, enfim, você tem várias ferramentas onde você pode fazer reuniões online, ali em tempo real, e discutir um determinado assunto, tá? Visto que o que nós estamos vivendo todo esse período aí, que agora virou moda fazer live, né? Eu até estava falando para minha esposa, pô, vou fazer uma live aqui também de uma aula aqui, né? De algum assunto totalmente diferente, para levar para as pessoas aí, tá? Então, a cidadania, ela justamente, ela está batendo nessa tecla de unir as pessoas estão longe, mas ao mesmo tempo que estão longe, elas passam a estar mais perto. E elas estando mais perto, ela aprende ali a trabalhar o seu individual e a trabalhar também o seu coletivo, que é muito importante para as empresas, tá? As empresas cada vez mais necessitam de pessoas colaborativas e que saibam trabalhar em equipe, o que é uma coisa muito difícil, né? Depois nós temos aí a parceria. A organização também está inserida em um contexto microeconômico e deve buscar apoio para o seu crescimento com fornecedores e parceiros. Tá? Então, eu tenho uma educação corporativa e, para que isso aconteça, eu vou buscar também parcerias. Uma coisa interessante dentro da educação corporativa, e isso mostra como as pessoas estão abertas à nova tecnologia, aos novos modos de se estudar, de se levar conhecimento, é justamente essa maneira de parceria. Tem empresas que, quando instituem educação corporativa dentro da sua empresa, dentro da sua empresa, ela não faz só para os seus colaboradores, os seus funcionários, para o seu time.
ela também convida fornecedores e clientes a participarem daquela educação corporativa. Então, ela mostra que ela necessita de todo mundo, ela precisa que todo mundo esteja ali, junto, unido, na mesma equipe, de braços dados, de mãos dadas, para que tudo possa correr da melhor maneira possível. Então, isso mostra que ela não consegue crescer, ela não consegue ser competitiva no mercado, ela não consegue ter um diferencial se todo mundo não estiver pensando. Nós tivemos um diretor na faculdade que ele falava assim, se todo mundo precisa estar na mesma página, né? Era muito engraçado esse jargão dele. Então, quando eu falo de parceria, é justamente isso. Todo mundo precisa estar na mesma página, falando a mesma língua, remando para o mesmo lado, né? Caminhando junto, com o mesmo objetivo e tudo mais. Tá? Depois tem aí a sustentabilidade. A sustentabilidade significa a organização deve buscar se desenvolver em acordo com os princípios sustentáveis. Então, claro que uma empresa, ela sempre vai buscar a melhor maneira possível de se destacar aí no mercado, tá? Se alguém quiser interromper alguma coisa de algo que eu falei, que porventura não tem entendido alguma coisa, é só interromper, tá? Não precisa ficar esperando eu falar alguma coisa, não, tá? A gente está em aula aqui e a participação de vocês também é importantíssima, tá? E aí, deixa eu só me localizar aqui, nós temos a importância da educação corporativa, né? Então, é importante, por que é importante a educação corporativa, tá? Então, veja lá, ó, todo objetivo da educação empresarial, a educação corporativa, está na necessidade de associar as competências às qualificações individuais, ou seja, as competências e as qualificações do seu time, dos seus funcionários, dos seus colaboradores, e cada um deles tem uma competência e tem uma qualificação. Por isso que ele está falando aqui de competência e qualificação individual. E o que ele quer fazer? Ele quer aliar tudo isso aos valores da empresa e, principalmente, às diretrizes da empresa, aos objetivos da empresa. Qual é o objetivo maior da empresa? A gente já falou isso várias vezes. O objetivo maior da empresa é o lucro. Então, quando ele traz a educação corporativa para a empresa, ele está aliando tudo aquilo que o seu funcionário tem de melhor, toda aquela competência, toda aquela qualificação, todo aquele capital intelectual, todo aquele talento, ele quer aliar tudo isso aos valores e às diretrizes da empresa, né? Então, aí, ele faz com que é uma saída, é um jeito, é uma maneira de ele integrar todos os funcionários, né, todo o seu time, ao que está acontecendo lá fora, a globalização, né? Ele insere todo esse pessoal, tá, no que está acontecendo lá fora. Por quê? Porque aquilo que nós falamos logo no comecinho da aula, né? Nós dormimos de um jeito e acordamos de outro. Ou seja, durante o nosso sono, tem gente lá fora criando, tem gente lá fora inovando, tem gente lá fora tendo ideias novas, né? Tem gente que não para. Então, tudo isso é importante. Então, é isso que ele quer fazer. Ele quer integrar todas essas pessoas nesse mercado corporativo. Tá? Então, veja lá. A Associação Brasileira Corporativa, né, a AEC, ela diz que essas estratégias não são apenas uma tendência do momento, mas um fato permanente. Então, a educação corporativa, tá, estendendo aí para o EAD, a educação à distância, é uma ferramenta que não tem mais volta. A tendência é essa. A tendência cada vez mais será desta forma. A gente gostando ou não gostando, a gente aceitando ou não aceitando, ela vai ser dessa forma, tá? Mais alguns anos, e eu acredito que um futuro muito próximo, toda a educação ela vai ser
exatamente dessa forma, por causa daquilo que a gente comentou, da flexibilidade, do horário, né, do local onde você está, vai se tornar muito fácil, ok? Eu conheço gente que, indo para o trabalho, por exemplo, de carro, acessa a internet pelo veículo e vai escutando a aula. Então, em vez de ele ir escutando música ou ficar vendo a paisagem, digamos assim, ele liga ali e ele vai escutando ali uma palestra, ele vai escutando um podcast, ele vai escutando alguma coisa que faz com que ele agregue conhecimento, né? Então, a educação corporativa, ela está vindo justamente para isso, e é isso que a Associação Brasileira está dizendo, que não tem mais volta, né? E ainda ele fala ali, ó, ou seja, os que ainda não aderiram a esse movimento de abordagem na gestão de pessoas estão ficando para trás na corrida corporativa. Olha só que interessante. Ou seja, quem não está aceitando ou quem ainda está resistindo à educação corporativa está deixando de ser competitivo no mercado, está ficando para trás e vai ficar cada vez mais para trás. Tá? Eu lembro alguns anos atrás, né? Tá fazendo alguns anos mesmo, né? Já alguma coisa já distante. Quando veio o mouse, quando o mouse foi instituído, eu lembro que o meu filho veio e conversou comigo da ferramenta do mouse. Olha, pai, o mouse vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu disse para ele, não, eu não quero usar isso aí, não. Eu não vou me adaptar a isso, eu faço tudo pelo teclado, porque naquela época você fazia tudo pelo teclado, tudo pelo teclado. E aí veio o mouse, e eu vou dizer para vocês que eu tive uma certa restrição para aceitar o mouse, né? Mas depois que aceitei a nova tecnologia, claro, aquilo foi uma coisa maravilhosa, porque abriu milhões de possibilidades de fazer as coisas, de fazê-las de uma forma muito mais rápida, né? Então, é o que ele está falando aqui, se você não aceitar essa mudança, né? Se você não passar a aceitar essa mudança, você vai ficar para trás, porque não tem mais volta, tá? Não adianta querer falar, não, eu não aceito isso, eu não quero isso, porque ou você aceita, ou você realmente vai acabar ficando para trás, né? Claro que tudo isso cada vez mais vai ser melhorado, a tendência é cada vez mais se melhorar, de ter novas ferramentas de conexão mais rápida, de evoluir uma série de coisas, né? A internet, por exemplo, ser mais rápida, a internet, todo mundo ter internet, né? É uma coisa principal, e uma internet de boa qualidade, tá? Para que a gente possa realmente fazer com que essa educação corporativa seja uma educação corporativa muito boa, tá? Muito bem. Desenvolver as competências críticas ao invés de habilidades. Gestor que é gestor, líder que é líder, né? Gerente que é gerente, o cara que está lá na frente, diretor, CEO, chame como você quiser, mas desde que você esteja à frente de uma equipe, de alguém, você precisa ter em mente que é necessário você desenvolver as competências de uma determinada pessoa, né, do que, em vez de você ser crítico, você precisa desenvolver habilidades nessas pessoas, né? Você precisa fazer com que ele passe a ter novas habilidades, novas competências, né? Então, o que eu quero dizer aqui, embora o título diga desenvolver as competências críticas ao invés de habilidades, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, em vez de você ficar criticando a pessoa, você precisa fazer com que ele veja o mundo de uma forma diferente, tá? Então, se ele errou, por que ele errou antes de criticar, né? Se ele se enganou, se ele fez aquilo, por que ele fez aquilo? Tá? O que é que está acontecendo que está levando ele para um caminho diferente do que ele deveria estar fazendo, antes de criticar alguma coisa. Então, tá lá. Privilegiar o aprendizado organizacional, fortalecendo a cultura corporativa e não apenas o conhecimento individual. Novamente aí, tá? Eu não quero ver o meu time, os meus colaboradores, os meus funcionários de forma individual, mas eu quero ter um fortalecimento da minha cultura corporativa, eu quero ver todo mundo trabalhando junto, tá? Como um relógio, cada peça engrenada na outra,
Tá? Concentrar nas necessidades dos negócios, tornando o escopo estratégico e não focado exclusivamente na necessidade individual. Eu preciso disto porque senão eu não consigo fazer o meu trabalho. Eu preciso daquilo, senão eu não consigo fazer não sei o quê. Não. Primeiro eu preciso me concentrar na necessidade do negócio. Qual é o meu negócio? Para mim atingir o meu objetivo, eu preciso disso. É disso aqui que eu preciso, tá? E não na necessidade individual de cada colaborador, porque ele faz parte de uma grande peça, tá? Público interno e público externo. Cliente, fornecedor e comunidade, e não somente funcionários. Olha lá, foi aquilo que eu falei, né? Eu não quero trabalhar sozinho. Eu preciso de todas as pessoas que estão envolvidas no meu negócio trabalhando de forma junto. Todo mundo junto, todo mundo conectado, né? Então, o público interno são os meus colaboradores, os meus funcionários, o meu time, tá? E o público externo são ali os seus clientes, seus fornecedores, a comunidade que seja, etc e tal. Então, se você está fazendo ali uma educação corporativa, também é importante tanto o seu cliente como o seu fornecedor participar. Por quê? O seu fornecedor vai ver a sua integridade, vai ver que você trabalha com sustentabilidade, vai ver ali os seus valores, vai ver os seus comprometimentos, o seu envolvimento e tudo mais. E o seu cliente vai ter a certeza de que o produto que ele está adquirindo é um produto sustentável, é um produto de qualidade, é um produto pensado, né? É um produto que realmente ele tem um valor agregado. Tá? Então, eu não posso pensar individualmente. Veja que em várias fases aqui da educação corporativa, nós estamos falando em coletividade, né? Nós estamos falando em trabalhar junto, não estou falando em trabalhar sozinho, ok? Também, migrar do modelo sala de aula, olha, aqui é uma grande mudança, né? Migrar do modelo sala de aula para múltiplas formas de aprendizagem, criando sistemas efetivos de avaliação dos investimentos e resultados obtidos. Então, aqui ele quebra mais um paradigma de sala de aula, tá? Então, ele quer o quê? Múltiplas formas de aprendizagem. Por que múltiplas formas de aprendizagem? Porque cada vez que eu mudo a forma de eu aprender, né, eu estou criando uma habilidade nova. Se eu sempre estou ali, olhando para a lousa, copiando o que está na lousa, escrevendo, tem horas que eu faço isso de forma mecânica. Tá? Eu estou fazendo aquilo já de forma mecânica. Muitas vezes eu estou lendo o que está na lousa, estou escrevendo, mas o meu pensamento ele está totalmente longe. Quando eu passo a mudar a minha forma de aprendizagem, hoje eu faço de um jeito, amanhã eu vou fazer de outro, depois de amanhã é outro, quer dizer, é sempre uma expectativa, poxa, como será a aprendizagem hoje, né? Então, eu não venho já com escudo armado, porque eu vou chegar e tudo aquilo que eu fiz, entre aspas, né, ele cai por terra. Por quê? Nossa, mudou a forma de aprendizagem, agora eu vou ter que fazer de uma outra forma, de um outro jeito, né? Então, isso faz com que o meu investimento, né, o meu resultado, ele seja realmente valorizado. Isso é muito importante, porque, afinal de contas, eu estou gastando aí dinheiro, estou colocando dinheiro, estou fazendo uma série de coisas, tá? Muito bem. Como é que eu faço, então, e como deve ser feita a implantação corporativa dentro da empresa? Quais são os passos que eu preciso seguir? De quem que é a responsabilidade de fazer tudo isso? É fácil eu fazer? Não é fácil? Eu consigo fazer e tudo mais. Então, vocês aí que logo mais serão administradores, outros que serão consultores, né, ou auditores na área de recursos humanos, ou em qualquer outro tipo de área, é importante você entender desse assunto e, de repente, você se especializar nesse assunto, porque, claro, uma empresa, para fazer a implantação de uma educação corporativa, não é assim do dia para a noite, de chegar lá, bater na porta da instituição e falar, coloca a educação corporativa lá na minha empresa e pronto, e no dia seguinte todo mundo começa a estudar. Não é bem assim, você tem uns passos,
a serem seguidos, foi o que a gente comentou ali no comecinho da nossa aula, né? Eu tenho alguns princípios a serem seguidos, né? Ali a competitividade, eu quero ser competitivo, eu quero perpetuar, né? Não é uma coisa para fazer do dia para a noite. Eu quero estar conectado, eu preciso ter a disponibilidade, a cidadania, a sustentabilidade, enfim, uma série de coisas. Então, cabe a você de recursos humanos, aqui a gente está especificamente falando de recursos humanos, mas claro que a gente coloca aqui também o pessoal de administração, óbvio, né? Você vai administrar e, de repente, você tem esse setor de recursos humanos aí sobre a sua gerência, sobre a sua responsabilidade, você vai ter que trabalhar junto com esse cara, tá? Então, nós estamos aqui dando nome ao burro, né? Não é o administrador que vai cuidar de tudo isso, eu preciso de um departamento que cuide disso, tá? Então, aqui, eu estou dizendo quem é que precisa cuidar, eu não estou desmerecendo alguém, vamos entender isso, tá? Então, cabe ao setor de recursos humanos, então, primeira coisa, identificar na empresa, né, junto com a liderança, junto ali com a chefia, né, com as pessoas que estão à frente, qual a real necessidade da qualificação e reciclagem da equipe. Então, entra de novo naquele esquema. Eu não vou fazer uma educação corporativa porque quero fazer educação corporativa. Tá? Então, qual é a real necessidade de tudo isso? O meu pessoal precisa realmente ser reciclado, então eu vou correr atrás disso, né? A partir desse momento que você identifica tudo isso, você faz no escopo do treinamento. E você vai atrás de quem? Dos parceiros que vão te auxiliar a montar tudo isso, né? A organizar tudo isso, a montar todo este processo e fazer com que você faça essa implantação da maneira mais tranquila e mais bacana possível, né? Você faça realmente um trabalho ali de mestre, né? Então, essa primeira etapa, esse mapeamento dessas necessidades de qualificação, se você não tiver ali o conhecimento necessário, né? A base necessária, ou talvez tempo, tá? Ou habilidade, não sei, a empresa pode contratar quem? O consultor, né? Então, vai terceirizar tudo isso. Então, vamos supor, você trabalha numa empresa, né? A empresa quer colocar a educação corporativa, você não tem absolutamente nenhuma experiência, não sabe nem por onde começar, por exemplo, tá? Você não precisa, talvez, contratar um consultor terceirizado, mas você pode buscar ajuda de fora. Né? Então, agora eu vou fazer até uma propagandazinha aqui, né? Porque eu também estou envolvido com isso, mas entre aspas, né? Por exemplo, vamos pegar a nossa instituição, onde eu trabalho, onde vocês estudam, né? Nós temos ali o departamento comercial, que as empresas vão lá, procuram o departamento comercial, e o departamento comercial dá todo esse suporte para a educação corporativa, tá? Então, veja, eu não precisei contratar um terceiro, um consultor, mas eu tive a ajuda de um consultor, de uma empresa interessada em colocar, em implantar a educação corporativa na minha empresa, tá bom? Então, o que está acontecendo? Então, as empresas de educação corporativa, as instituições de ensino, né, elas têm consultores treinados, onde dão todo esse suporte, onde dão todas as diretrizes, né, ajuda a mapear, né, ajuda a ver a necessidade de toda a equipe, qual é o pensamento da empresa, onde é que ela chegar, ou seja, ela vai fazer todo o mapeamento para você, tá? Para que você possa fazer aí um investimento na sua empresa para implantar essa educação corporativa, tá? E a partir desse levantamento na organização, e é claro que quando você busca esse levantamento, você precisa buscar a melhor ferramenta, tá? E buscando essa melhor ferramenta, você vai aliar, né, entre custo e entre benefício. Então, aqui nós entramos naquele mérito seguinte: nem tudo que é barato é bom e nem tudo que é caro presta, tá? Vamos ter esse pensamento. Às vezes as pessoas pensam assim: não, eu vou comprar aquilo ali porque é barato e vai atender a minha expectativa. Dali 2, 3 meses, você percebe que comprou alguma coisa que não presta e você gastou dinheiro à toa.
E a recíproca também é verdadeira. Às vezes eu compro alguma coisa que é caro, né? E o caro aqui, a gente não parametriza o caro, porque muitas vezes o que é caro para mim é barato para o outro, e às vezes o que é barato para mim é caro para o outro, e assim sucessivamente. Às vezes o que é caro para o outro é barato para mim. Então, o conceito de caro é cada um, tá? Mas eu tenho que buscar a melhor ferramenta, como eu estou falando de empresa, eu sempre, tudo aquilo que eu vou trazer para a empresa, tudo aquilo que eu vou investir na empresa, óbvio, eu preciso conciliar aí custo e benefício, tá? Senão eu não consigo. E esse precisa ser um dos pontos principais, né? Você que é de RH, você que é administrador, é um dos pontos principais que você precisa usar quando você precisa ter alguma justificativa para trazer alguma coisa boa para a tua empresa. Porque você implantar uma educação corporativa dentro da sua empresa, né, não é uma coisa tão fácil. Por quê? Porque a empresa vai dispor aí de um capital. Quando nós falamos aqui de implantar educação corporativa na empresa, aqui nós realmente estamos dizendo que é a empresa que vai bancar tudo, não é o funcionário, ok? É a empresa que vai bancar. É a empresa que vai contratar, a empresa que vai implantar, a empresa que vai arrumar um local, a empresa que vai disponibilizar o horário. Então, nós estamos falando aqui, comentando aqui, um grande benefício, ok? Você não vai dispor de recurso financeiro nenhum, é a empresa que vai dispor. Tá? Isso também não significa que pode haver aí um bem bolado, né? A empresa, às vezes, não tem condição de bancar tudo, mas ela faz uma parceria, nós falamos aqui de parcerias, então ela faz uma parceria com o funcionário, olha, eu vou pagar 50%, você paga 50%, em compensação eu vou liberar aqui 2 horas durante o horário de trabalho para que você estude. Por quê? Porque depois todo esse conhecimento que esse funcionário está agregando, ele vai, claro, disponibilizar todinho para a empresa, ele vai jogar todinho para a empresa, tá? Ele vai descarregar tudo isso para a empresa. Então, isso também é uma coisa importante. Tá? Eu também preciso ter essa consciência. Eu estou investindo, mas ao mesmo tempo também que eu vou ter um retorno de tudo isso, eu vou ter um benefício de tudo isso, tá? E aí eu tenho 3 maneiras de fazer isso, que são 3 maneiras que vocês conhecem de olhos fechados. A gente já comentou isso, mas vamos comentar novamente, não custa, né? Primeiro eu tenho aí o curso presencial, depois eu tenho o curso à distância, que é o EAD, e depois eu tenho a atividade mista, que é o EAD e presencial. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui bem rapidamente. Né? Eu tenho o curso presencial, que é um investimento aí, no caso, ele pode ser bem maior, tá? Mas, dependendo aí da capacitação, o aprendizado, ele pode ser muito mais eficiente quando o assunto é tratado presencialmente. Claro, né? Se o aluno está presencial na sala de aula, né? Nós temos em mente que o conhecimento ele é agregado de uma forma muito mais fácil, muito melhor, ok? Porque ali no frente a frente, olho no olho, né, sentindo o calor humano da discussão, a gente consegue ser muito mais eficiente, né? Claro, tratar o assunto presencialmente, ele é muito mais eficiente, não tenha dúvida quanto a isso, tá? Só que, nesse caso, o teu investimento, ele é maior, ok? Depois nós temos o curso à distância, o EAD. Você tem um custo menor para a empresa, tá? Mas também com grandes benefícios, pois o colaborador, ele pode acessar a capacitação quando e como desejar. Então, vocês têm aí o EAD de vocês, que é o AVA, né? Vocês acessam, claro, é óbvio, tudo precisa ter começo, meio e fim, né? Não pode ficar sem começo, meio e fim, ok? Então, qual é a grande vantagem disso? Eu acesso a hora que eu quiser, onde eu tiver, da forma que eu quiser e tudo mais, né? Por exemplo, agora, né? Agora não é EAD, vamos entender isso, tá? Quando nós falamos de curso à distância de EAD, é aquele onde você não interage com o seu interlocutor ao vivo, né? Você interage com ele através de mensagens, de e-mail, de chats, de fóruns, né? Em determinados horários e dias pré-programados, tá? Ok? Mas, por exemplo, como nós estamos falando aqui da flexibilidade, que eu posso acessar quando e como desejar, e onde eu desejar,
De repente, algum de vocês aí está deitado na cama, né? Está coberto, está no sofá todo relaxado, né? Está na cozinha, né? Às vezes até está ouvindo, mas está conversando com outra pessoa. Então, é a flexibilidade que nos propõe a tudo isso. Às vezes está fazendo uma outra atividade, né? Às vezes você tem essa habilidade também, tem pessoas que têm essa habilidade, e simplesmente está escutando, não precisa estar parado ali na frente do computador. Está fazendo uma outra atividade, está fazendo uma outra coisa, só está escutando, está agregando conhecimento. Tem gente que tem essas habilidades. Por isso que curso à distância, o EAD, ele é bom nesse sentido, mas também a pessoa precisa ser uma pessoa muito disciplinada, né? Porque senão você não consegue atingir o objetivo. E depois nós temos aí atividades mistas, né? E o que são atividades mistas? É o EAD mais o presencial. Então, por exemplo, né, essa disciplina de hoje, ela é uma disciplina blended. E ela é uma disciplina também conhecida como disciplina híbrida. O que significa híbrido? Significa que você tem dois componentes para chegar num determinado objetivo, né? Por exemplo, você deve ter visto vários ônibus circulando na capital, né, na sua cidade, e está lá, né, híbrido, ônibus híbrido. Por que ele é híbrido? Porque ele tem duas formas de se locomover, ele tem dois combustíveis diferentes para a locomoção. Por exemplo, bateria e energia elétrica, bateria e um determinado combustível líquido, né, combustível líquido e energia elétrica, tá? Por isso que é chamado de híbrido, porque ele tem dois componentes para chegar num determinado objetivo. Então, aqui eu tenho atividade mista, EAD e presencial. Então, eu tenho uma disciplina híbrida, ok? Essa disciplina de hoje, ela é uma disciplina híbrida. Por quê? Porque nós temos aqui 75 minutos de aula presencial, com o professor tirando dúvidas, trazendo os questionamentos, né? Colocando problematizações para vocês resolverem, mas, por outro lado, você tem uma complementação no AVA que você precisará resolver, ok? Também nós podemos entender como uma disciplina mista, né? Olhando agora sobre uma outra ótica, porque uma parte você tem uma aula no AVA e uma outra aula você tem uma parte que presencial através de uma aula ao vivo, em EAD, digamos assim. É um ensino à distância, mas ao vivo, né? Então, também, isso significa que é uma disciplina híbrida, tá? Então, nesse caso aqui, o colaborador, ele precisa se organizar para comparecer às aulas e também assistir a aula em casa, né? Então, é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Você tem alguns afazeres, mas você precisa se organizar, porque se você não se organizar, você vai ter problemas futuros, tá? Para que você possa assistir às aulas, tá? E uma grande vantagem também dessa modalidade à distância é justamente a economia de recurso, né? Porque ela vai te eliminar uma série de custos com estrutura física, por exemplo, e claro que te permite um ganho de tempo na aprendizagem, tá? É uma disciplina que ganhou uma força muito grande dentro das organizações, porque incentiva a capacitação de liderança, de gerenciamento, desenvolve competências direcionadas às atividades, às organizações, concilia as necessidades individuais e as estratégias de negócio, tá? Então, é alguma coisa que vai crescer e vai crescer muito também, tá? Aí nós temos aqui os objetivos da educação corporativa, ok? Então, a educação corporativa, ela tem o objetivo do quê? De instruir e capacitar os seus colaboradores de uma empresa. Por isso nós estamos falando aqui educação corporativa. É instruir e capacitar colaborador de uma empresa. Não se esqueça disso, ok? O intuito da educação corporativa é aumentar as chances de sucesso dentro da organização, ok? Então, eu tenho aquele funcionário que trabalha demais, né? É aquele funcionário que não se desliga da empresa, mas, ao mesmo tempo que ele não se desliga da empresa, eu preciso fazer com que ele agregue mais valores, né? Eu preciso fazer com que aquele capital intelectual, ele agregue valor para que
esse valor que ele adquiriu, né, ele descarregue dentro da empresa. É por isso que eu estou fazendo educação corporativa. Tá? Então, eu vou aumentar a chance de ter sucesso dentro da empresa. Eu vou sair à frente dos meus competidores. Ok? Então, só que esse tipo de ensino também, ele pode ser trabalhado separadamente de acordo com a necessidade de cada setor ou forma conjunta. Então, por exemplo, eu posso ter educação corporativa dentro da minha empresa, mas de forma e de horários diferentes para cada setor, ok? Então, eu não vou falar cada um desses objetivos aqui, porque a gente vai levar muito tempo, mas você tem aí uma série de objetivos, né? Olha lá, desenvolve atitudes e comportamentos que devem ser seguidos, aprimora as habilidades dos computadores, integra os profissionais com a cultura organizacional da empresa, isso é uma coisa muito importante. Olha lá, melhora a produtividade de todos dentro da empresa, motiva e desenvolve as competências dos gestores, por quê? Porque acaba se inteirando, acaba trocando figurinhas, né? Olha lá, ensina os colaboradores a operar os equipamentos de forma eficiente e adequada, né? Apresenta novas ferramentas que ajudam a melhorar a produção, tá? Enfim, você tem aí uma série de objetivos, uma série de valores que vão fazer com que você tenha aí uma grande diferença. Tá? E aí, quais são as vantagens da educação corporativa? Então, a primeira grande vantagem que eu tenho aí na educação corporativa é que eu estou incentivando o quê? A inovação. Né? Eu estou fazendo tudo isso de uma forma diferente, de uma forma criativa. Então, o colaborador, ao dominar as suas atividades de trabalho, acaba por se sentir mais confiante e desafiado na criação de novos processos. Então, a educação corporativa é legal por quê? Porque você está trazendo um desafio para o seu colaborador, para o seu funcionário. É uma coisa nova, é uma ferramenta nova. Então, você está dando a ele esta ferramenta, você está confiando a ele esta ferramenta, e ele vai ter que desvendar tudo isso. Né? Então, quando nós temos alguma coisa nova, algum desafio novo, nós entramos de cabeça, tá? Então, é legal tudo isso, um desafio novo. Né? Se sentir desafiado é uma coisa gostosa de se fazer, tá? E depois você tem também uma melhoria no ambiente corporativo e a diminuição do turnover, né? Aquela rotatividade de funcionários dentro da empresa. Quando você traz educação corporativa, a gente falou isso também lá atrás, de treinamentos, né? Quando a empresa tem um treinamento, quando a empresa tem desenvolvimento, ela faz com que a melhoria no ambiente corporativo tenha uma melhora significativa, porque aquele funcionário, ele começa a pensar diferente. Não, por que eu vou sair desta empresa? Por que eu vou trocar esta empresa por aquela? Essa empresa está me dando treinamento, ela está me dando desenvolvimento, ela está me dando chance de conhecimento. Tá? É claro que tem empresas que investem no funcionário, quando o funcionário termina ali o seu treinamento, o seu desenvolvimento, ele pega a mania dele e vai embora. Então, as empresas também precisam ter isso em mente e começar a amarrar isso, né? Já que eu te dei treinamento e desenvolvimento, então, peraí, eu também preciso que você fique e me ajude agora a ter um diferencial dentro da empresa. Tá? Mas, a grande vantagem da educação corporativa é que você retém talento. Isso que é importante, tá? Ele vai entender que ele precisa ficar na empresa, ele vai compreender a importância de tudo isso e ficar dentro da empresa. Então, isso também vai fazer com que o seu turnover, né? Então, toda aquela saída de funcionário por alguma coisa, tá? Vai passar a não acontecer mais isso, né? O funcionário, quando ele entende isso, ele passa a ficar muito mais motivado, né? E quando ele está motivado, isso vai impactar de forma construtiva na manutenção do clima organizacional, né? Isso, quando o clima organizacional ele acaba mudando, ele acaba crescendo, ele acaba ficando melhor, aí sim há a diminuição do turnover, né? Já que ele vai se sentir mais importante e não vai ter vontade de procurar novas
oportunidades. Então, por isso que a educação corporativa é uma vantagem competitiva dentro do mercado e que as empresas precisam entender isso, tá? Por fim, aí finalizando, ok? Uma grande mensagem que a gente deixa para vocês aí também, como uma carta na manga para vocês colocarem na empresa de vocês quando falar de educação corporativa, né? De repente, agora você teve aqui uma grande porta aberta, uma grande janela aberta para você chegar na sua empresa e mostrar que é hora de a empresa implantar a educação corporativa, tá? Lembram-se que eu sempre procuro dar o exemplo aqui da pandemia, de tudo que a gente está vivendo, né? Então, a pandemia, né, embora ela tenha trazido aí um grande desgaste, ela tenha trazido aí um grande desespero, digamos assim, né? Grandes problemas para as empresas, para as pessoas, para nós funcionários, colaboradores, enfim, para tudo aquilo que a gente está fazendo, eu preciso parar e pensar e dizer assim, bom, se me trouxe alguma coisa, se é alguma coisa ruim, o que essa coisa ruim pode me trazer de bom? O que eu posso tirar de bom disso? Né? A gente sempre vem falando isso, né? Como eu falo muito de desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, modelo de gestão, esse semestre eu estou trabalhando muito com essa área de desenvolvimento de pessoas, né? De trabalhar de forma colaborativa, de ser líder, de ser gestor. Então, eu preciso entender também que sempre quando eu tenho alguma coisa ruim, algum problema, ele também me traz alguma coisa boa. Tá? É isso que eu preciso tirar também. Então, eu preciso mostrar para a empresa que, poxa, vamos aproveitar esse tempo. Ninguém está saindo de casa. Pô, vamos investir, então, no funcionário, numa educação corporativa. Começa ali com um cursinho pequeno, alguma coisa. Começa com treinamento, né? E vê o que esse treinamento está trazendo de bom para a empresa, né? Poxa, você investiu, mas olha agora como está o atendimento ao cliente, por exemplo, olha como está a motivação do funcionário, ou como o clima organizacional mudou, né? Olha como a responsabilidade das pessoas também mudou. Então, tudo isso é importante. Então, começa assim, começa a minar, né? Começa a mostrar, começa a fazer o bolo e deixa a pessoa só sentir o cheiro do bolo, para dar aquela vontade de comer uma fatia do bolo, de ver o bolo. Isso que é importante, ok? Então tá lá, ó. Implementar a educação corporativa em sua empresa não é algo difícil, porém ele precisa ser planejado. Logo, evite investir tempo e dinheiro em capacitação que não irá contribuir em nada para a qualificação dos seus colaboradores. Por isso, se organize, conheça exatamente quais são as necessidades dos seus profissionais e procure as melhores capacitações. Investir em seus colaboradores é pensar positivamente no crescimento de sua empresa. Um profissional devidamente capacitado é sinônimo de uma produção em alta, ok? Então, quanto mais o meu funcionário tiver a capacidade, tiver conhecimento, tá? Então, quanto mais ele souber, quanto mais eu perceber que ele sabe as coisas, mais ele vai estar motivado, mais ele vai estar engajado, mais ele vai estar vestindo a camisa, menos ele vai ter vontade de sair da empresa, ok? Então, ele vai ser muito mais produtivo do que ele é, ok? Então, essa é a nossa mensagem final, essa foi a nossa aula de hoje sobre educação corporativa, né? Então, por que eu preciso ter a educação corporativa na minha empresa? Por que é importante eu ter a educação corporativa na empresa? Por que as empresas estão buscando a educação corporativa? Por que é importante a educação? Quais são os benefícios, né? O custo-benefício, o que ela me traz de bom para dentro da empresa. Era isso que nós tínhamos hoje para vocês, tá ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser contribuir sobre o que nós falamos aqui enquanto eu tomo um golinho de água, é muito bem-vindo. Professor, eu sei que o Sebrae e o Senai costumam fazer essas parcerias com as empresas, sabe, que precisam de ajuda, eles costumam fazer isso.
Costumam, e muitas vezes costumam fazer até com um custo bem pequeno, viu? E são cursos ótimos também, tá? Bem lembrado, Luiz, bem lembrado mesmo do Sebrae, tá? Mais alguém quer contribuir? Então, deixa eu só fazer uma anotação aqui para a gente continuar, por favor. Só um minutinho. Muito bem, pessoal. Então, para hoje, vocês têm uma atividade, o link de acesso para a atividade já está postado lá na unidade 3, na seção 3.1. O período de realização é só hoje, das 9 às 12. Já está aberto, inclusive, tá? Então, vocês devem fazer essa atividade somente, única e exclusivamente neste horário, ok? Essa atividade, ela não é aberta depois desse horário, ok? Com todas essas mudanças que nós estamos tendo, tudo bem, nós temos uma flexibilidade, né? De uma série de coisas, vocês veem que a avaliação de vocês foi dada uma semana para vocês fazerem, ok? Então, está havendo uma flexibilidade, mas algumas coisas também, tem algumas regras que a gente precisa obedecer, que a gente precisa seguir também, tá? A gente não pode também ser muito flexível. Algumas coisas aí precisam ter algum tipo de parâmetro, tá? Então, tá aí, a atividade, ela só pode ser feita dentro desse horário. Passou esse horário, essa atividade, ela é travada, tá? Então, ela está justamente parametrizada para isso. Começa às 9 e termina às 12, ok? Então, são 5 questões que estão lá para vocês fazerem, né? Quem teve aula comigo ontem já sabe como é que é, tá? Procura ler o que está escrito ali, né? Veja que algumas coisas ali, por uma questão depois de eu fazer um compilado aqui. Então, por favor, procure seguir as regras lá do que está, né? Por exemplo, o CPF é só números, então procura colocar só números. É tudo em letra minúscula, porque depois eu vou fazer um compilado aqui e eu preciso que essas coisas sejam feitas desse jeito para não ter uma diferenciação, porque aí quando você vai jogar isso dentro de uma ferramenta, se você tem alguma coisa em letra maiúscula e em letra minúscula, ele acaba fazendo uma grande diferenciação. Então, procure seguir a regrinha lá para mim, que você vai estar me ajudando, tá bom? Então, você pode fazer isso das 9 às 12 e enviar tranquilamente, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse material também já está postado para você, tá? Também já está lá na seção 3.1. E a aula gravada, óbvio, que agora eu encerrando a aula, eu preparo esse